do nosso querido amigo, o do doutor Rubens Teixeira. Doutor Rubens, que vocês sabem, ele é doutor em economia, é também advogado e engenheiro. Muito bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia aos queridos e queridas ouvintes da Super Rádio Tupi. Pois é, falar com você mais uma vez. O prazer é todo nosso. E notícia hoje veiculada pela France Press nos dá conta de que o Brasil será um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A informação se encontra no relatório da Agência Internacional de Energia, AIE, para 2035. Produção, segundo essa mesma agência, pode triplicar e alcançar 6 milhões de barris diários. Mas essa mesma agência, ela coloca um alerta dizendo que o Brasil, terá consolidado essa posição aí se conseguir driblar as dificuldades da exploração de petróleo nas chamadas águas profundas. Eu queria saber quais são essas perspectivas e, se isso de fato acontecer, o que se pode esperar em termos da evolução do próprio país, do nosso país? Pois, Fernando, nós temos uma quantidade de petróleo muito grande no pré-sal, e esse petróleo ele está em águas ultraprofundas. E o que acontece? A Petrobras tem a tecnologia, e somos primeiro no mundo, na tecnologia de tirar o petróleo nessa profundidade. E todos sabem que vai demandar uma infraestrutura muito ousada, que também será muito cara, mas que vai dar um retorno também muito elevado. Quer dizer, são grandes valores envolvidos em investimento, também que trará um retorno significativo. Até que a gente observou que no leilão de Libra, campo de Libra, teve a participação no consórcio vencedor de empresas estatais chinesas. Os chineses, eles costumam dizer, eles têm uma autoconfiança muito grande de serem grandes negociadores. Eles fazem referência em geral à história deles de 6 mil anos, de história, de cultura, de civilização. Então eles não entram para perder. E também teve empresas privadas envolvidas e grandes empresas. Então o que acontece? Se fosse um grande engodo, vamos dizer assim, o campo de Libra, que é um grande campo de petróleo, que vai ser retirado em quantidade muito grande, essas empresas não entrariam na jogada, e nem mesmo a Petrobras, que é uma empresa de alta performance na área de exploração e reprodução de petróleo, ia brincar com uma história dessa. Então nós sabemos que tem o campo de Libra, mas também existem outros campos aí que mais à frente vão ser licitados, enfim, e através do modelo de partilha para ser produzido. Já se sabe também, não existe nenhum segredo nisso, pelo fato dos investimentos serem elevados, houve uma necessidade de compartilhamento do investimento com essas empresas que entraram no consórcio. E esse comentário que a Agência Internacional de Energia fez, da dificuldade que nós temos que superar com relação ao investimento, é uma dificuldade conhecida que está sendo planejada para ser enfrentada, Uhum. Vai tentar ver se consegue. Nós sabemos que conseguiremos, nós chegaremos lá. E o que esse relatório aponta, inclusive, eu acho bastante relevante nós falarmos também, é que o Brasil, nós sabemos que tem uma grande quantidade de opções de energia, de fontes de energia. E temos uma matriz energética limpa, percentual muito grande. Isso nos dá condições de nos utilizarmos de energias provenientes de combustíveis fósseis que são baratas, são viáveis, e o mundo inteiro vai precisar, nas próximas muitas décadas pela frente, dos combustíveis fósseis, entre eles o petróleo. Nós sabemos que tê-lo por perto, ter independência, autossuficiência e capacidade de exportar, que é o que vai acontecer conosco, nos dá uma tranquilidade muito grande e uma força política internacional muito grande, porque nós figuraremos entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Sem contar que nós também temos uma possibilidade enorme de sermos também muito influentes na área de biocombustíveis. Então, eu só citei essas duas formas de energia, mas temos eólica, solar, nuclear e outras mais que podemos explorar e produzir energia para dar conta de mover o desenvolvimento nacional e também influir no desenvolvimento internacional, vendendo energia, petróleo especialmente. Então, esse cenário já era conhecido, Só veio um referendo
de uma agência internacional, que é a Agência Internacional de Energia, para nos dizer aquilo que nós já sabemos, mas é bom que eles digam também, para que o mundo veja que é aquilo que nós falamos, nós não estamos falando sozinhos. Os órgãos independentes também falam a mesma coisa a nosso respeito. Na verdade, avalizando, né, essa descoberta nacional, digamos assim, penso, né, falando como leigo, não sei se estou certo, porque quando uma agência dessa, que tem sede em Paris, diz exatamente a mesma coisa que, digamos, a Petrobras está falando e que, na verdade, o próprio governo está falando, cabe não só ao mundo inteiro escutar, como perceber esta realidade. Agora, o reflexo disso a médio prazo na economia, doutor Rubens, o que se pode projetar? Pois é, Fernando, existem vários modelos conhecidos no mundo de situações em que os países, ao se tornarem grandes produtores de petróleo, os países tomaram, vamos dizer assim, rumos que tomaram alguns países. Nós, brasileiros, o governo está pensando nisso, todos nós, brasileiros, estamos pensando nisso. Nós esperamos, e está sendo trabalhado, para que toda essa capacidade de produção de petróleo que nós temos tem que refletir um bem-estar social e também ajudar a fomentar o desenvolvimento de outras áreas da economia. E a gente tem que levar em conta que esse foco de investimento na educação, isso vai ajudar, vamos dizer assim, no desenvolvimento. Quando nós temos um investimento forte em educação, nós criamos reflexos em diversas áreas da sociedade, dentre elas a capacidade de discernimento da sociedade para fazer suas melhores escolhas, também na parte de ciência e tecnologia, que no Brasil, né, historicamente, tem um desempenho que precisa ser melhorado para que nós possamos, inclusive, melhorar a qualidade da produção, do valor agregado dos nossos produtos, né, porque a gente exporta muita commodity e importa muita tecnologia. Então, a tonelada que a gente vende é muito mais barata do que a tonelada de produtos que a gente compra, porque a gente vende commodities e importa produtos de alta tecnologia e até de média tecnologia. Na verdade, quando se investe em educação e os recursos advindos da produção de petróleo, do pré-sal, através do modelo de partilha, se tem aí um plano de investir em educação. Ao se investir em educação, nós esperamos que vamos encontrar os nossos cientistas, vamos ter recursos para dar condição a esses cientistas nossos brasileiros, que muitos são perdidos por aí pela sociedade por falta de oportunidade de estudar, e através disso vamos arrastar a economia como um todo. É a nossa esperança. Existe outro país que a produção de petróleo serviu como uma desestimuladora de outras indústrias e causou sérios problemas à economia do país, porque a hora que o petróleo, de alguma maneira, ele se esvai ou pode um dia ficar desinteressante, ou de acordo com, não se sabe qual vai ser o desenvolvimento tecnológico daqui para frente, ou perder importância, a economia precisa continuar forte em vários setores. Então, a própria Petrobras é uma empresa que fomenta de forma muito intensa, inclusive fazendo parcerias, investindo na área de desenvolvimento tecnológico. Então, historicamente, nós temos a própria empresa, a empresa mais importante, a empresa nacional, que produtora, exploradora e produtora de petróleo e de gás e também de biocombustíveis, ela fomenta o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento tecnológico. E tem, inclusive, por isso se tornou aí campeã internacional na exploração de águas profundas. Se a gente observar uma tecnologia que permita esse tipo de alcance, vamos dizer assim, do petróleo em profundidade muito grande, requer um conjunto de conhecimento, uma quantidade de especialistas de alta performance muito grande. Então, a gente acredita que todo esse conhecimento que é utilizado no ramo do petróleo pode ser explorado em outras áreas também, na área de engenharia, de TI, de informática e outras áreas mais que se possa desenvolver a partir daí. Então, a nossa esperança é boa, porque riqueza, Fernando, é sempre bom, e se petróleo não fosse bom, não teria tanta guerra no Oriente Médio e não teria tanta dissensão internacional envolvendo os países ricos em petróleo. Então, às vezes sinaliza ou é desanimado
vamos dizer assim, com o fato de nós sermos muito ricos em petróleo e precisarmos de melhorar em outras áreas, não podemos esquecer que a riqueza ela é sempre boa. A forma que nós vamos empregá-la e a forma como nós vamos aplicar os recursos advindos daí é que vão fazer a diferença. Então, não faz sentido falar mal do petróleo, porque, como sabemos, ele faz muita diferença no desenvolvimento do mundo, porque ele é uma fonte de energia muito importante e as grandes potências brigam muito por causa de petróleo e gás. Quem fala mal do petróleo talvez esteja esquecendo desse aspecto tão relevante, tão rico e que faz tanta diferença para o nosso futuro, para o futuro do nosso país. E detalhe, Fernando, não é futuro muito distante, é futuro próximo. Perfeito, e queira Deus que realmente isso aconteça. Doutor Rubens, muito obrigado aí, um grande abraço. Um abraço, Fernando Sérgio, a vocês, ouvintes da Super Rádio do P.